Jamais algum homem deverá submeter os seus direitos ao descrito num papel ou documento. Todos nascemos com direitos ilimitados, desde que não infrinjam os direitos de qualquer outro ser humano. Os nossos direitos não nos são concedidos por nenhuma Constituição, por nenhuma declaração, nem tampouco por algum Estado ou lei feita pelo homem. Nascemos dotados de direitos inalienáveis concedidos pelo nosso Criador, e a única lei à qual todos os seres humanos estão vinculados é a lei natural, refletida na lei comum. A lei comum a todo o homem é suprema e absoluta, pois reconhece o homem nascido livre, com direitos ilimitados e com o dever de permitir a liberdade do próximo e jamais de causar dano ou perda, a si ou à sua propriedade. Alguns portugueses afirmam viver num país livre, mas o facto é que estão bem programados pela escola e pela televisão. Afirmações como "já foi obrigatória uma licença para usar isqueiro na rua". Esta afirmação pode ser refutada com os seguintes factos. Na altura, em Portugal, não se produziam isqueiros, produziam-se fósforos. Ao taxar o uso de isqueiro na via pública, protegia-se o que se produzia em Portugal e penalizava-se a utilização de um bem desnecessário. De louvar é o facto de a maior percentagem do valor da multa ir diretamente para a Fosforeira Nacional e a outra parte para o inspetor de isqueiro. Se ainda achas que a licença de isqueiro é ridícula, o que dizer do imposto aplicado a quem pacificamente aprecia um dos seus direitos mais básicos ao sentar-se numa cadeira a pescar? Por favor, nota que não defendo qualquer governo. Aliás, acredito que nenhum homem nasceu para ser governado por nada além da sua própria consciência e da obrigação de defender e contribuir para o bem-estar da sua comunidade. Apenas afirmo que estamos a ser atacados por uma conspiração impiedosa, cujas intenções são difíceis de entender e cuja base é a opressão e a usurpação dos direitos do homem. Em 1974, o salário mínimo era de 3.300 escudos e o prato do dia, com sopa, pão, café e vinho ou cerveja, custava 27 escudos, ou seja, um salário que comprava 122 refeições. Em 2011, com um ordenado de 485 euros e o prato do dia a 6 euros, compras 80 refeições. E já houve o tempo em que não existia IVA. Este entrou em vigor em 1987. Em 1974, um litro de gasolina custava 6 escudos e 70 centavos. Um salário compraria 492 litros. Em 2011, um litro de gasolina custa 1,5€. Um salário compra 323 litros. As pessoas foram coagidas pelo Estado a abdicarem do direito de viajar livremente. Este direito é um dos mais básicos e está previsto na Declaração Universal dos Direitos do Homem e na Constituição da República Portuguesa, à qual o Estado português está subordinado. Um direito não nos pode ser tirado, cabe ao indivíduo fazer ou não uso desse direito. Usando a coação, o Estado sugeriu ser obrigatório o seguro de responsabilidade civil, em 1980, o imposto automóvel, em 1986, a inspeção de veículos, em 1993. E agora, usando métodos inconstitucionais, vergonhosos e desonrosos, fizéramos cavar a nossa própria cova. Pagamos os impostos mais ridículos e absurdos. Pagamos radares de controle de velocidade para depois pagarmos multas. É só para isso que eles servem, pois o número de acidentes nos locais com radares chega a ser maior do que antes dos radares lá terem sido colocados. E o número de mortos ou feridos graves segue a mesma descrição. Pagamos também câmaras para nos controlarem e invadirem nossa privacidade. E pagamos o dispositivo que vai ser detectado pelos pórticos, que também pagamos. Numa conversa amigável com a polícia foi-me dito que não era permitido em Portugal filmar ou gravar som. Eu contestei com o facto de me serem enviadas para casa cartas de cobrança com a descrição das localidades onde fui em determinada data. Neste aspecto, as câmaras estão a abreviar os meus direitos e são parte de uma lei inconstitucional. Também ninguém pode argumentar que as estradas foram feitas com dinheiro que veio da Europa e que agora temos que pagar tudo de volta. No meu outro vídeo, a fraude do dinheiro é uma breve explicação de como o sistema económico funciona. Basicamente, o banco escreve 100.000 na conta de cada um destes 3 trabalhadores. Eles constroem a estrada, o primeiro põe o dinheiro no banco, o segundo compra uma casa e o construtor põe o dinheiro no banco, o terceiro compra um carro e o fabricante do carro põe o dinheiro no banco. Ou seja, o banco escreveu números num teclado e a estrada foi feita, não com dinheiro, mas com o trabalho do homem. A única salvação de qualquer opressão ou escravidão é o conhecimento e a consciência. Nada tem a ver com pensamento de grupo, modas e manifestações. Depende de mim e de ti, em exclusivo, pessoalmente. O que devemos fazer é, em paz, aprender as regras do jogo,
resistir pacificamente a todas as reivindicações contra a nossa pessoa, recusando o consentimento a qualquer autoridade, quer por escrito, quer por palavras. A única forma de termos sucesso é entendermos completamente os nossos direitos como seres humanos, termos as nossas crenças e ideais inabaláveis e não deixarmos que ninguém nos lidere, pois não nascemos com o rótulo a dizer escravo ou condenado a servir. Nascemos com o direito à liberdade e com o dever de permitir a liberdade do nosso irmão homem. A própria Constituição diz que nenhum governo nos pode privar dos nossos direitos naturais e vai deixar de nos privar, a nós e aos nossos filhos, do nosso direito de viajar livremente. O primeiro passo para sermos livres é encontrarmos aquilo que perseguimos toda a vida, a verdade. A verdade acerca de governos, economia e a mais importante de todas, a verdade em nós próprios. Respeitarmos a nós próprios é respeitarmos o próximo e, acima de tudo, respeitar as gerações seguintes.